está em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. No Salmo 119, verso 105, há um versículo famoso, há um versículo que as pessoas gostam de repetir, mas eu acho que a nossa geração leva ele muito pouco a sério. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, tudo que eu faço, cada passo no mundo, cada escolha é iluminado pela tua palavra. Quando eu olho para uma filosofia de vida, quando eu olho para todas as propostas que o mundo faz, não é? Eu sempre olho à luz da tua palavra. A tua palavra é a luz e é a lâmpada para o meu pé, para o meu caminho. Eu não faço nada sem colocar isso diante da tua palavra. Quando eu escuto uma filosofia de vida, eu logo coloco aquilo à luz da tua palavra. Então um rapaz essa semana me perguntou o seguinte: pastor, o que é amar a Cristo com toda a nossa mente? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Cristo com todo o nosso coração e toda a nossa mente. Eu acho que eu não sei o que é isso, e eu desconfio do que possa ser, mas se eu acho que eu não amo Cristo com toda a minha mente. E na verdade a palavra de Deus diz que toda batalha espiritual, em vez de ser nesses campos místicos e de misticismo que nós gostamos, é uma batalha pela mente, é uma batalha pela nossa mente, não é? Por exemplo, em 2 Coríntios 10:5, Paulo diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele diz: as fortalezas do inimigo que devem ser derrubadas são fortalezas mentais, ou seja, são jogos mentais. Então ele diz que nós destruímos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então eu estava lendo esses dias um artigo de um político importante lá em Washington, na capital americana, ou seja, a capital mais importante do mundo, assim, né? Onde o poder que mais domina esse mundo se manifesta. E ele está dizendo assim: eu perdi a minha fé no Evangelho quando eu entrei para a universidade. Quando eu entrei para a universidade, eu perdi a fé no Evangelho. E ele diz: o estranho é que eu não perdi a fé aqui, no Congresso americano, no meio da política. Eu perdi na universidade, e era uma universidade cristã. E essa universidade cristã tinham professores cristãos que ensinavam todas as matérias que eram necessárias. Então ele diz: como isso aconteceu? Como ele, uma pessoa que foi criada pelos seus pais no Evangelho, chegou na universidade e perdeu a fé, estando ele numa universidade cristã, supostamente com muitos professores cristãos. Ele explicou que os professores dele, ensinando todas as teorias prevalecentes no mundo secular, na cultura, simplesmente ensinavam antropologia, sociologia, psicologia, todas essas teorias prevalecentes. E muitas das vezes aquilo que os professores ensinavam eram explicitamente anticristão, eram explicitamente contrários ao Evangelho. Então ele, como um jovem na universidade, ele se sentiu incomodado, porque ele percebia, ou seja,
Pelo menos a princípio, ele estava fazendo o que as pessoas dizem que fazem, que o Evangelho, a palavra de Deus é lâmpada e luz, ou seja, que tudo o que dizem não me guia, o que me guia é a palavra. Eu pego aquilo, coloco diante da palavra e vejo, isso se encaixa? E ele disse que os professores ensinavam essas matérias, e que muitas das vezes o que eles ensinavam naquelas disciplinas eram explicitamente anticristãos. Então eles ensinavam naturalmente aquilo. E ele disse que sempre quando chegava no final da aula ele chamava o professor e dizia: professor, como o senhor que ensinou isso hoje, como o senhor que ensina essas matérias relaciona a sua fé ao que o senhor ensinou hoje? Como o senhor relaciona o culto que o senhor assistiu no domingo ao que o senhor ensinou hoje? E ele disse que os professores falavam, não tinham resposta. Na verdade não tinha resposta, não relacionava. Eles simplesmente se diziam cristãos, como nós aqui hoje, cantando essas coisas, acreditando nessas coisas, e depois ensinavam uma coisa que era totalmente anticristã. E eles nunca colocavam aquilo um em relação ao outro. O que dirigia eles, na verdade, eram aquelas crenças. O Evangelho era só uma coisa assim, que fazia parte da vida de fim de semana deles. E ele disse que se sentiu triste em desistir da fé, mas depois que ele conversou com um monte de professores cristãos, que ensinavam disciplinas, que colocavam coisas claramente anticristãs, e que depois, quando ele perguntava particularmente a ele como eles relacionavam aquilo ao cristianismo e à Bíblia, e eles não tinham resposta, ele disse que desistiu da fé cristã porque ele chegou à conclusão de que não havia nenhum fundamento intelectual para o cristianismo, que era só realmente fingir que acreditava naquilo, assim, em momentos de culto, mas que se vivia, na verdade, por aquilo que o mundo filosofou sobre a antropologia humana, sobre a psicologia humana, sobre a sociologia, enfim. Então, a história dele, desse político que perdeu a fé, é um padrão comum hoje, não é? Há esperança para nós, porque as pessoas não têm uma cosmovisão bíblica e os recursos para fazer isso. Então, grande parte dos cristãos ou são igual aqueles professores dele, universitários, que falam que creem no Evangelho, mas na verdade falam sobre coisas e alicerçam sua vida em bases totalmente anticristãs e defendem aquelas coisas anticristãs, nunca relacionaram. A resposta é que há um grande sim para nós, uma grande base. Aqueles professores não tinham nenhuma razão, nem para ensinar coisa anticristã, e nem para não ter resposta de como eles deviam relacionar. E o cristianismo, a palavra de Deus, ela tem a verdade de Deus, ela pode cortar todas as teorias e filosofias concorrentes, e todas as religiões. Ele disse: hoje eu tenho de novo fé, mas ninguém me ajudou, eu tive que estudar sozinho o meu caminho de volta, eu tive que achar o caminho de volta na palavra de Deus, eu estudei meu caminho de volta para Deus, e percebi e descobri que o Evangelho tem uma base muito mais sólida, resposta intelectual de todas aquelas coisas, e eu fico admirado pelo fato de que aqueles professores não relacionavam, na verdade eles não acreditavam no cristianismo mesmo, eles nunca colocaram uma coisa contra a outra. Então cada cristão precisa levar isso a sério na nossa geração, porque a nossa geração é uma geração de cristãos que dizem ser cristãos, mas que a maior parte da sua vida é baseada em teorias anticristãs. E se alguém lá no mundo chamasse ele assim: vem cá, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, como é que você relaciona isso que você está falando, ou isso que você acredita, com o teu cristianismo?
A maior parte das pessoas iam ser como aqueles professores universitários desse político, que iam dizer, não, a gente não relaciona, a gente não sabe como. Porque, na verdade, então essa tarefa, ela pode parecer para nós assustadora, não é? Porque pode parecer uma coisa muito difícil. Em cada momento da tua vida, da minha vida, em cada sala de aula, no local que você trabalha, na internet, nos meios de comunicação, ideias contrárias, ideias que se levantam contra a verdade cristã, estão clamando pela nossa lealdade, estão exigindo que você dê a sua lealdade àquelas ideias. Sabe, em todo lugar, na escola, na universidade, igual esse homem que já não era tão jovem agora, mas que passou por esse problema quando era jovem, todas essas ideias estão clamando pela sua lealdade em todo lugar, e aprender a responder e a pensar a verdade de Deus contra todas as coisas que se levantam, como Paulo diz, todo pensamento que se levanta contra a verdade de Deus, levando cativo todo pensamento e toda altivez que se levanta contra, ele diz, é isso que é derrubar as fortalezas de Satanás. São fortalezas mentais. Quem não faz isso, não está nem na batalha, não está nem na guerra. Esse menino, ele entrou na guerra, ele disse, eu tive que fazer meu caminho de volta. Então a própria Bíblia, e só a Bíblia, é a ferramenta poderosa, ela está cheia de princípios com os quais nós podemos confrontar todas as filosofias humanas de vida e qualquer outra filosofia religiosa. E nós devemos dominar os princípios e devemos não ser preguiçosos também, não é? E precisamos falar seriamente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu vou dar um passo, eu ouço uma coisa, escola, trabalho, internet, com um vizinho do meu lado, eu jogo a luz do Evangelho naquilo. E eu penso, como isso se relaciona com o Evangelho? Como essa ideia de sociedade, como essa ideia de psique humana, como essa ideia de antropologia humana, como isso se relaciona com a verdade? Para que nunca a gente fique na posição daqueles homens em que um aluno vai perguntar, como é que o senhor se relaciona a aula que o senhor acabou de falar com o cristianismo? E eles não têm resposta. Então Paulo diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o livro de Romanos é o livro onde está as ferramentas para você enfrentar qualquer coisa, e isso começando no capítulo 1 de Romanos. Paulo está escrevendo a uma congregação que ele nunca tinha estado antes, ele nunca tinha estado assim reunido, ele não conhecia as pessoas, era uma congregação mista, tinha muitos gentios, judeus convertidos também, mas Paulo conhecia algumas pessoas que estavam lá, porque ele conheceu em outros lugares e sabia que eles estavam agora em Roma, mas ele nunca tinha estado naquela igreja, não foi ele que fundou aquela igreja, e ele nunca tinha estado lá pessoalmente, então ele não conhecia, ele nunca falou com aquele grupo de pessoas reunido antes. Então ele apresenta a mensagem cristã em Romanos da maneira mais abrangente possível, porque ele não parte do princípio, como eu, por exemplo, sendo pastor de um lugar há muito tempo, sei o que a igreja tem recebido e conhecido. Paulo não, então ele age da maneira mais abrangente, mais adequada a toda a plateia que ele não conhecia e que podia estar em todos os níveis. Então nós podemos pensar em Romanos capítulo 1, por exemplo, na entrada do livro, como um manual apologético contra todas as ideias, filosofias que o mundo tem. E só com isso aqueles homens teriam ajudado aquele menino e não teriam ensinado uma coisa que claramente é anticristã. E quando foram perguntados como eles se relacionavam, eles tinham que ter sido honestos e disseram, não tem como relacionar isso, porque isso aqui é anticristão. Como é que eu posso relacionar uma coisa anticristã com o cristianismo?
E se eu tomo as minhas decisões baseadas nessas filosofias, é óbvio que minhas posições são anticristãs. Eu não posso dizer que a palavra de Deus é luz que ilumina meus pés e o meu caminho pela vida. É outra coisa que me dirige. Então, essas são ferramentas eficazes que fazem você ter uma visão aguda de todas as visões de mundo que surgem, que surgiram e que surgem na sociedade, na cultura que a gente vive, e na cultura deles 2.000 anos atrás, na cultura hoje não faz diferença. Então, Paulo começa como um manual de treinamento. A mente de vocês precisa estar pronta para enfrentar. É por isso que Paulo diz assim: aí é a capital do mundo, aí está a elite cultural, a elite do poder, a elite do dinheiro, está tudo em Roma, está o imperador. Mas ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não tenho dificuldade, eu não ficaria todos sem saber o que dizer aí em Roma, diante das elites culturais, da elite política. Então, o primeiro ponto de Paulo, em Romanos capítulo 1, é que todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos, têm acesso à prova da existência de Deus. Ele diz que através da ordem criada, através da criação de Deus, é assim que ele começa. Isso é chamado de a revelação geral de Deus. Há uma revelação que Deus deu a todos os homens, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as épocas. E essa evidência de Deus é acessível a todas as pessoas. Então, não importa onde a pessoa está, ou que ela nunca tenha tido acesso à Bíblia, aquelas pessoas que tiveram acesso à verdade revelada, essa é uma revelação especial, mas a revelação geral está para todos os homens, como o salmista, por exemplo, diz no Salmo 19, de 1 a 3, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso e nem palavras, a sua voz é ouvida. Tudo declara a glória de Deus, o que Deus é. Então, nós vamos começar onde Paulo revela, ensina esse conceito de revelação geral. Em todos os homens, todos nós temos acesso à evidência de Deus. É isso, a revelação geral. Paulo diz assim, então, em Romanos 1, 19 e 20: pois o que de Deus se pode conhecer. Então ele está falando com um grupo de pessoas que ele não conhece, a maior parte daquelas pessoas na capital do mundo, das ideias, das filosofias, do poder, do dinheiro, de tudo. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tais homens, todos os homens. A afirmação de Paulo é que a natureza criada e a natureza humana juntas são uma evidência irrefutável do Criador. Jonathan Edwards dizia que toda a criação de Deus prega o tempo todo. É isso lá que o Davi estava dizendo no Salmo 19. Um dia faz declaração, outro dia. Então, como a natureza física fala isso? Eu, na verdade, nesses sermões não vou falar muito sobre a natureza física. Eu quero falar sobre a natureza humana. Mas nós podemos dar uma pincelada rápida sobre a natureza física. Então, devido à existência do universo, o universo na verdade não pode ser explicado racionalmente como um produto de causas naturais apenas. E isso não é verdade só para a mente e os leitores do apóstolo Paulo há 12.000 anos atrás. A verdade é que quanto mais o ser humano descobre a natureza,
mais complexa ela fica, mais complexa do que as pessoas antes já era incrível, mas isso vai aumentando. Então, algumas áreas mais relevantes da ciência, por exemplo, sobre a origem da vida, a origem do universo, cada vez tropeçam mais na complexidade do universo. Então, isso deu origem, a origem do universo deu origem ao quebra-cabeça conhecido como o problema, por exemplo, do ajuste fino. É assim que eles chamam, não é? Que são as constantes físicas fundamentais para que a vida seja possível. Elas são muito apertadas. É como se todas essas constantes estivessem ali no fio da navalha. Não é que elas podiam ir um pouco para lá, um pouco para lá. Elas estão no fio da navalha. Se elas se deslocam um pouquinho que seja, a vida já não era mais possível. Esse que é o dilema, não é? O problema do ajuste fino. São essas constantes físicas, a força da gravidade, não é? A força nuclear forte. A força nuclear forte é a força que é chamada de força nuclear forte, é a força que une prótons e nêutrons no núcleo do átomo. É uma das coisas mais essenciais, e ela está ali no fio da navalha. Sem isso, nem o universo era possível. É uma das forças mais incríveis do universo, mas para você ver como ela atua, o raio de ação dessa força que une ali o núcleo do átomo é de 1 centímetro sobre 10 elevado à 13ª potência. Então imagina o seguinte, é 1 centímetro dividido por 1 com 13 zeros, mais ou menos 1 trilhão. Você pega 1 centímetro e divide 1 centímetro em 1 trilhão, aí você vai ficar com um pedaço. Na calculadora ele vai dar zero, ele vai achar é desprezível dividir 1 centímetro por 1 trilhão. Esse é o raio da força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons juntos. Isso está no fio da navalha. Mas tem a força nuclear fraca, que tem uma explicação mais difícil em física quântica, mas permite, por exemplo, a decomposição radioativa. Não é? Por exemplo, uma utilidade disso, as pessoas acabam tentando medir a idade das coisas, vendo como o carbono se decompõe. E tem a força eletromagnética, que está no fio da navalha. E tem a razão da massa, do próton e do nêutron, que está no fio da navalha. E um monte de outros fatores. Por exemplo, a força da gravidade, ela está no fio da navalha. Ela não podia ser nem maior nem menor do que ela é no universo, senão a vida não era possível. Se ela aumentasse ou diminuísse, para você ver como isso é no fio da navalha, se ela aumentasse ou diminuísse numa razão de 1 sobre 10 elevado a 60, ou seja, esse número é um número que a gente não pode expressar. Seria um 1 com 60 zeros. Então a razão de 1 dividido por esse 1 com 60 zeros. Se a força gravitacional mudasse nessa razão de 1 dividido por esse 1 com 60 zeros, a vida já não era mais possível. É isso que eles chamam do dilema do ajuste fino. Tudo está ajustado no fio da navalha para a vida. Se isso muda 1 nesse 1 com 60 zeros, a vida já não era mais possível. Esse é um dilema, os cosmólogos chamam de o dilema de Goldilocks. E é engraçado porque isso é por causa de uma história infantil, Goldilocks, que é uma menina que achou uma casinha de três ursos, assim. Esse dilema não é usado só numa parte da ciência, é usado num monte de coisas. Ela achou a casa e os ursos, esses 3 ursos que moravam nessa casa, é uma menina que se chama Goldilocks. Ela encontrou nessa casa que nada estava equilibrado assim. Por exemplo, tinha um ursinho que tinha uma cama quentinha, mas era muito pequenininha. Aí não dava.
E tinha um urso, tinha uma cama grande, mas era fria. Então sempre assim, as coisas nunca estavam numa proporção que fosse bom, tanto com a casa, com a comida, como com a cama, sempre havia essa falta. Então isso foi chamado o dilema de Goldilocks, não é? Então para que haja vida, tudo está em cima da navalha, não está acontecendo nada, nem nessas proporções que para nós são desprezíveis. Por exemplo, 1 dividido por 1 com 60 zeros, mudando a gravidade ou para cima ou para baixo, a vida ficando impossível. Está ali, e isso faz então essas pessoas pensar: olha, o dilema de Goldilocks é usado na psicologia do desenvolvimento, na biologia, num monte de coisa. Mas o que acontece é que o mundo está de tal maneira ajustado ao universo para que haja vida, que isso espanta. Por exemplo, um artigo do New York Times diz assim: esses números misteriosos, eles chamam de números misteriosos, essas constantes que são em cima da navalha, esses números misteriosos se parecem com botões, isso é um New York Times, né? Com botões no console do controle de Deus. Eles parecem quase milagrosamente sintonizados perfeitamente para que haja vida. Então isso está falando um cara que não é cristão, mas ele diz: olha, assim são os números. Então o que mais intriga nessa questão do ajuste fino é que você não pensaria que de forma nenhuma existe uma razão física para explicar por que o universo se ajustaria em cima da navalha para que houvesse vida. Não é? Por que haveria esse ajuste? Então ele diz assim, George Grayson, que é um astrônomo famoso, tá com 74 anos já, ele diz assim: nada em toda a física explica por que os seus princípios fundamentais devem conformar-se com tanta precisão à exigência da vida. Na verdade, eles interagem de forma intrincada, coordenada para cumprir um objetivo ou propósito, que é a marca de um designer. Então, um outro físico, dos mais famosos, né, Paul Davies, está vivo também, tem 68 anos, professor em Cambridge, não é? Na Universidade do Arizona, especialista e pesquisador de teoria quântica de campos, de cosmologia, astrobiologia. Ele diz assim: é quase como se um grande designer tivesse planejado tudo, de tão ajustado. E quando começa a falar sobre a vida em si, a mesma coisa acontece. A dificuldade de explicar, partindo de um determinado ponto em que você decidiu ser o acaso, como a vida surgiu. Em cada célula uma mensagem codificada, complexa, com toda a informação biológica que você tem, tá? E é exatamente isso que dificultou os cientistas a simplesmente ir para um laboratório e criar algo que se pareça com a vida, porque o que eles conseguem é descobrir a química da vida. Eles conseguem entender quais são os elementos químicos na molécula de DNA, por exemplo, mas isso não resolve o problema, não é? Porque eles sabem a química, sabem como essas coisas reagem, mas a biologia tem um conceito de informação, Então a genética você não pode explicar, para explicar ela você tem que emprestar terminologias que não só servem e só existem na linguagem mental e na linguagem da informação, e não na química. Então o DNA é um banco de dados genético, construção para construir o organismo que você é. E todas as tuas células têm esse código. Ou seja, a questão toda não é a molécula em si, mas o código que está nela. E
Paul Davis diz: esse é o nosso problema, esse é o nosso drama. Então a analogia favorita, não é, para esses biólogos de ponta, é que a própria molécula em si, quer dizer, a cadeia física de produtos químicos que formam a molécula não é um problema. Eles já entenderam, não é? Apesar de ter ainda muito que se estudar, mas a molécula em si os elementos químicos é o hardware apenas. Esse é o problema. Mas no DNA está a informação codificada, e isso o homem não tem acesso, não tem explicação. Então toda investigação sobre a origem da vida que a ciência fala é simplesmente o estudo do hardware. Nós sabemos o que é hardware, o que é software. Hardware, esse iPad é o hardware, é a máquina. Nosso computador é a máquina, esse é o hardware. É isso que eles estudam, eles só podem estudar a máquina. De que elementos físicos ela é composta. Então, Davis escreve assim: nós ignoramos o software, ou seja, o aspecto informativo, nós não sabemos nada. E ele diz: mas mesmo uma criança que usa hoje um computador, um laptop, sabe que você saber os elementos químicos, o silício, que forma o processador, o alumínio, o plástico, você conhecer os elementos químicos que formam o computador, mesmo a criança sabe que se você conseguir entender todos os elementos químicos do hardware, a criança sabe que fazer o programa que faz aquilo funcionar não tem nada a ver com química. Depende de alguém sentar, entender de linguagem de programação e programar o software, de tal maneira que sem o software, o hardware não serve para nada. Se você tiver uma máquina de computador sem o software, não serve para nada. E ele diz: agora, nós não temos, tudo que nós estudamos é a molécula, é a química, é o hardware. Toda a experiência humana, e ciência se baseia em experiência, ele diz, toda a fonte codificada que nós encontramos foi codificada por alguém. Portanto, é razoável inferir que um agente inteligente criou o programa que está rodando esse iPad, ou que criou o Windows do teu computador, porque tudo aquilo está em linguagem de código que gera tudo aquilo. Então ele diz: nós sequer temos ideia de como o software foi colocado ali, que linguagem esse software foi escrito, quem escreveu o software. Nós mal conhecemos a molécula, e nós podemos descrever a química que forma a molécula, como podemos descrever a química que forma a máquina do computador, mas o programa que está dentro, aí já não é. Aí uma mente programou aquilo, e que às vezes não entende nada de química, no caso do computador, mas entende tudo de programação, e às vezes o cara que entende de química não entende nada da programação. Tudo que nós estudamos até hoje é só a molécula, é só o hardware. Nós não sabemos como há um programa lá, e como esse programa instrui a vida. Mas nós, na verdade, não precisamos das mais recentes descobertas da ciência para reconhecer essa necessidade que ele está dizendo. Na Roma antiga, os filósofos estoicos, por exemplo, já argumentavam assim, porque isso é racional, não é? Cícero viveu 106 a.C. até 43 a.C. Ele escreve assim, é um filósofo, orador, escritor grego. Ele diz assim: quando vemos algo movido por máquinas, como um planetário, quer dizer, um modelo do sistema solar, como eles conheciam naqueles dias, ou um relógio, ou muitas outras coisas, não temos qualquer dúvida de que esses artifícios são o trabalho da razão humana. Ele então tirou, a partir disso, uma conclusão. Ele diz assim: quando, pois, vemos toda a extensão do céu se movendo com revoluções de velocidade maravilhosa e perfeita, regularidade, de tal maneira que nós temos verão, inverno, primavera, como podemos duvidar de que tudo isso existe e não foi efetuado por uma razão ainda maior do que aquelas coisas que nós criamos? Ou seja, Cícero está soando bíblico. Ele está dizendo: você não vê a divindade
na contemplação da obra. Ele está soando assim, parecido. O tema então de abertura de Romanos 1 é que qualquer pessoa pode concluir que a ordem criada é o produto de um ser inteligente. É o que Paulo está dizendo. É o que nunca, quando a ciência avança mais, diz o contrário. Não é? E nem quando anda para trás. É o que o Salmo 19 diz: sua voz sai por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, Deus encheu o mundo de evidências. Agora, quando nós pensamos em Paulo falando sobre a revelação geral de Deus, ele fala sobre a revelação de tudo que é criado. Nós não podemos esquecer que ele está incluindo o homem, incluindo você e eu. Ele inclui nós. Os seres humanos estão entre essas coisas. Ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, como eu disse, eu não quero me concentrar na criação. Eu quero me concentrar na humanidade, né? Na natureza humana, como os seres humanos evidenciam Deus. O que nós queremos chegar é estabelecer princípios hoje e num próximo, e depois disso analisarmos todas as filosofias principais do mundo atual à luz desses princípios. O que aquele rapaz, contando a história, teve que fazer sozinho, infelizmente. Então, os seres humanos constituem uma evidência de Deus como? Por que Paulo está dizendo isso? Porque eles são agentes pessoais. E pessoais não significa alguém caloroso, amigável, não é? Mas alguém consciente, com a capacidade de pensar, sentir, de fazer diferença entre você e o meio, escolher, agir, em contraste com aquelas coisas que são inconscientes, as forças cegas e automáticas, nós podíamos chamar assim, da natureza à nossa volta. Então a existência de seres pessoais na mente, na razão, sempre apontam para um Deus pessoal, e nós vamos discutir os detalhes disso mais na frente. Mas por ora, não é? Porque nós queremos estabelecer esses princípios, o pensamento, a ideia racional é essa: o que produziu a mente tem que ter uma mente, não pode ter menos que uma mente, entende? Se os seres humanos são capazes de fazer escolhas, ainda que a escolha é sempre segundo o seu próprio coração, sendo caído, a primeira causa que causou os seres humanos tem que ser uma causa que faz escolhas, e assim por diante. Então o filósofo francês Etienne Gilson diz assim: porque um ser humano, morreu em 78, porque um ser humano é uma pessoa e não uma coisa, a fonte da vida humana deve ser também uma pessoa e não uma coisa, porque a fonte de uma coisa não pode ser menos que a coisa. Essa é a argumentação lógica e filosófica. Então, nada que é uma coisa pode criar uma pessoa, porque é menos. Então a Bíblia, ela joga ela explica, ela fala sobre a mesma coisa, assim, né, racionalmente. Por exemplo, no Salmo 115, 5, 6 diz assim: tem boca, mas não falam. Está falando dos ídolos. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Portanto, os ídolos não podem ser a origem de nada, porque como algo que não tem boca, não tem olho, ou seja, não tem visão, não é que não tem boca física, olho físico, mas que não tem visão e nem fala, Então o profeta Jeremias, ele usa isso ironicamente em Jeremias 12, 27. Dizem para uma árvore: você é meu pai, e falam para uma pedra: você me deu a luz. Ele diz: isso é ridículo. Ele está usando a tolice
falando sobre a tolice do ponto de vista racional. É ridículo alguém olhar para uma pedra e dizer: essa aqui é minha mãe. Todo mundo é louco, é uma pedra, o cara é uma pessoa. A pedra não pode, a pedra é menos, ela não pode dar existência. É isso que ele está dizendo. Dizem a uma árvore: você é meu pai, e eles falam para uma pedra: você me deu a luz. É ilógico pensar que o ser humano se originou com uma coisa que tem uma funcionalidade menor do que o ser humano. Ou seja, alguém surgiu de algo que não é alguém. É ilógico. Você vê, nós estamos falando de lógica, estamos falando de pensamento, estamos falando de razão. Então, costuma-se dizer que mesmo quando você tenta argumentar contra a existência de Deus, você acaba sendo uma prova da sua existência. Ou seja, você só está argumentando porque você é um ser consciente, com capacidade de raciocinar, ainda que possa não ser bom o seu raciocínio, pesar as evidências, argumentar, articular palavras, articular seu próprio pensamento. Então o Salmo, ou seja, você devia vir de uma fonte pelo menos, não menos cognitiva do que a sua. Então o Salmo 94:9 diz: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Ou seja, quem formou algo pode ser menor do que aquilo que é formado. O iPad pode ser mais complexo do que eu, do que um ser humano, se é um ser humano que criou ele. Como ele pode ser mais complexo? Ele não pode ser mais complexo ainda, mas ele é muito mais simples. É isso. Ele está falando sobre lógica, sobre razão. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Ou seja, a causa de algo, a causa deve ser capaz de produzir o efeito. Ou seja, a água não pode subir para a fonte, é a fonte que tem que fazer jorrar a água. Você não pode dizer: essa água aqui que fez aquela fonte surgir. Não, essa água saiu de lá, porque ela não pode subir. Então, filhos de ateus, por exemplo, nós estamos falando sobre revelação geral. A revelação geral se enquadra naquilo que nós chamamos de graça comum. Não é? Graça comum são as bênçãos que Deus concede, independente da condição espiritual da pessoa. Independente se essa pessoa é regenerada ou se vai ser regenerada um dia. É a graça que Ele dá a todos. A revelação geral entra nisso, em contraste com a graça especial, que são as bênçãos da salvação. As bênçãos da salvação. Um conceito de graça comum, por exemplo, é derivado daquilo que Jesus falou assim em Mateus 5:45: faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então, a função da graça comum é ser uma constante testemunha da bondade de Deus. Da bondade de Deus que é derramada. Então, quando Paulo pregou, por exemplo, para um público gentio, em Atos 14:16, ele diz: contudo, não ficou sem testemunho. Todos têm testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Assim, enchendo de alegria como? Enchendo de família, casamento, filhos, a regularidade da ordem natural. Paulo está dizendo: permite que os seres humanos o quê? Criem o que nós chamamos de civilização, que o mundo produza alimento para esses bilhões de pessoas. Porque se não tivesse regularidade em nada, nós não sabemos quando plantar, quando colher, o que plantar, como manter esse nível de ordem cultural. Então todos os empreendimentos humanos dependem da graça de Deus, disso que a Bíblia chama de graça comum. Então o resultado disso é terrível. Por um outro lado, é que todos os seres humanos são cercados o tempo todo da evidência de Deus, porque eles são sustentados pela graça comum, porque Romanos 11:16 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então isso pode explicar porque todas as crianças têm um conceito de Deus, O psicólogo, Paul Bloom, da Universidade de Yale, que é uma das maiores do mundo, né? Professor de psicologia
e ciência cognitiva da Universidade de Yale, ele diz que todas as crianças, numa pesquisa enorme que eles fizeram, ele estuda a maneira com que as crianças reagem ao mundo, não é? Com enfoque na língua, religião, ficção, arte. Então, Paul Bloom diz assim: quando as crianças são diretamente questionadas sobre a origem dos animais e pessoas, elas tendem a proferir explicação que envolve um criador intencional, mesmo que os adultos que as criaram não façam. Ele diz: quando você questiona crianças, elas sempre falam sobre as pessoas. Quando você questiona sobre isso, elas sempre falam sobre um criador intencional. Em outras palavras, todas as crianças, ele que está dizendo, John Bloom da Universidade de Yale, todas as crianças, sem exceção na pesquisa, mantêm um conceito de Deus, mesmo que seus pais sejam ateus. E outro psicólogo famoso, Justin Barrett, da Universidade de Oxford, ele diz assim, ele fez lá em Oxford pesquisa semelhante com as crianças, ele chega à mesma coisa. Ele diz assim: embutido no desenvolvimento natural da mente da criança está uma predisposição para ver o mundo natural como projetado e proposital, e que algum tipo de ser inteligente está por trás desse propósito. E ele diz assim, então, esse professor de Oxford, ele diz: se você colocasse crianças numa ilha, elas iam acreditar em Deus. Se você pegar crianças e botar na ilha, se você botar crianças sozinhas, elas sempre chegam à conclusão de Deus, elas nunca chegam à conclusão diferente. Então ele diz assim: de tal maneira que a única maneira de nós fazermos alguém não acreditar em Deus é através de escolas, universidades e da mídia, porque se deixar o ser humano crescer, ele cria uma noção de Deus. Nunca achamos um lugar onde as pessoas não tivessem uma noção de Deus, um povo, um grupo, e nenhuma criança. Elas têm que ser ensinadas, elas têm que ser disciplinadas para chegar a isso. Nenhuma criança chega a isso. Então, de repente, isso joga uma nova luz para nós, né? Por exemplo, que Jesus falou assim em Mateus 18:3, você tem que se tornar uma criança para entrar no reino de Deus. Você vê, as crianças, se ela tem uma coisa diferente de nós, não é que elas não são seres caídos, mas elas não suprimiram toda a verdade como nós fazemos à medida que vamos nos tornando adultos. Porque Calvino, por exemplo, dizia que todo homem tem um senso inato do divino, sensus divinatis. Então, qual é a resposta de Paulo? Você vai dizer assim: mas tem pessoas que dizem não acreditar em Deus, ou então criam só numa força. Como é que as pessoas chegaram a isso? Então Paulo tem uma explicação. Quando nós vamos ver, Paulo vai dar todos os princípios no final para nós respondermos a todas as filosofias, e nós vamos abordá-las no futuro, próximo. Então, qual é a resposta de Paulo? A resposta de Paulo é que eles suprimem a verdade. Essa coisa evidente, que até a pesquisa de Yale, de Oxford, diz que as crianças, ou ajuste fino, ou todas essas evidências que Deus espalhou na revelação geral, que flui da sua graça comum, enchendo de evidências. Paulo, o próximo argumento que ele coloca é que o homem suprime essa verdade. Então ele diz assim, em Romanos 1:18: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou Romanos 1:21: tendo conhecido Deus como Deus, eles não glorificaram Deus como Deus, e nem lhe deram graças. Ou no versículo 28, visto que eles quem? Todos os homens, está falando do mundo gentio, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, dessa revelação geral, desse Deus alto, evidente, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Agora você diz, por que as pessoas suprimem a evidência de Deus? O Deus da Bíblia, ele vai na direção contrária, ele vai na contramão
da noção de espiritualidade. A nossa geração, ela não é anti-espiritualidade, pelo contrário, mas ela é de uma espiritualidade que é uma piscina assim, panteísta. Eu acredito numa força, numa coisa que governa. Tem gente que abraça a árvore, né? A vida está em tudo, Deus está em tudo. É uma coisa assim, panteísta, uma espiritualidade assim. Mas o Deus da Bíblia, ele vai contra essa noção popular. É algo pessoal. E por que nós preferimos uma força, essa piscina panteísta de espiritualidade, e não um Deus pessoal? Porque um Deus pessoal, ele interage. Um Deus pessoal tem opinião sobre as coisas, e eu não quero que ninguém tenha opinião sobre a minha vida. Você vê, há um interesse em mim suprimir a verdade. Há um interesse em mim em acreditar, se tiver que acreditar, numa coisa assim, numa força assim, porque aquilo não tem nada a ver com a minha vida. Eu é que decido tudo na minha vida. Ninguém está sobre a minha vida. Então, um Deus não pessoal, uma coisa panteísta, etérea, não faz reivindicações legítimas para mim, não diz para mim, isso não está certo, isso me desagrada. Um Deus pessoal faz isso, então eu não quero. Então, Paulo diz que a reação do ser humano é medo e negação. Eles suprimem a verdade, e porque eles suprimem a verdade evidente, que Deus espalhou em todos os lugares, que até uma criança chega a essa conclusão de tão evidente, como Deus fez um ajuste fino em tudo, como Ele programou coisas, como Ele encheu o mundo de evidências racionais, de uma mente racional. A Bíblia diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, o conceito de negação e supressão é dito que é uma descoberta moderna da psicologia moderna, né? Foi capturado. Ou seja, a ideia de que seres humanos adultos, não é? Eles suprimem pensamentos que são dolorosos ou perturbadores demais para você enfrentar a respeito de você mesmo. Então isso é tido como uma ideia da psicologia moderna. Então até hoje em dia você ouve assim uma expressão da psicologia pop: você está em negação. Você está em negação. Sabe quando você diz, esse cara é viciado? Não, eu não sou viciado. Você está em negação. Você está suprimindo a verdade. E é evidente que você é, mas você diz que você não é. Ou um fato desagradável, doloroso demais, então você abafa e suprime. Isso que a psicologia diz que era uma grande descoberta, não é nada novo, não é nenhuma descoberta, A Bíblia ensina que muito antes de um século e pouco atrás, aqui em Romanos 1, diz que homens caídos, seres pecadores, têm a forte tendência de negar o que eles sabem a respeito de Deus. É por isso que, como aquele professor de Oxford, isso tem que ser ensinado. Ou então o homem tem que crescer porque todas as crianças têm essa. Então há uma luta, há uma peleja. E pode parecer estranho como a ira de Deus se manifesta, porque o homem vê a evidência e ele está em negação. Ele suprime a verdade pela mentira, porque aquilo causa a ele um problema que ele prefere negar. E deve parecer estranho a ideia de que conhecer isso é uma obrigação moral, mas isso é a coisa mais lógica e racional. Todos nós somos moralmente responsáveis por aquilo que nós sabemos. Por exemplo, se você é convocado por um tribunal para ser testemunha, você tem que dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Essa é a sua obrigação. Se você não falar isso, você comete um crime de obstrução da justiça. Você é responsável pelo que você sabe. É o que acontece. Ou se você for preso, por exemplo, por descumprir uma lei, você não é inocentado por alegar que você desconhece a lei. Por exemplo, no Brasil, em qualquer lugar, você diz, isso aqui era crime? Eu não sabia. Eu vivi naquela topeirazinha lá.
Eu sou um cara do mato. Matar é crime, eu não sabia. Isso está na Constituição. Que Constituição? A lei parte do princípio de que todas as pessoas que vivem no Brasil devem conhecer as leis do Brasil. É sua responsabilidade. Ou seja, não é possível você argumentar que você não conhece uma lei. Não sabia que andar rápido nessa estrada era que não, você foi multado. Não, mas eu não sabia. Isso não faz a menor diferença. Você devia saber. Então, os tribunais operam pelo princípio de que a ignorância da lei não é desculpa. Porque você, como cidadão, devia conhecer a lei. Talvez nós aqui não conheçamos toda a Constituição, mas isso não desculpa a gente por descumprir qualquer uma das cláusulas, dos artigos. É a nossa obrigação. Quando nós ferirmos isso, a justiça vai cobrar de nós. Quer você entenda tudo ou não, é a sua obrigação. Se você tentar evitar a responsabilidade, por exemplo, por fechar os olhos aos fatos, você é acusado de cegueira voluntária. Por exemplo, quem carrega drogas, às vezes alega, eu não sabia. O que? Da mochila tinha droga, eu não sabia. Você é responsável pela mochila. Você tinha que saber o que tinha aí dentro. Você não pode carregar um troço sem saber o que tem dentro. Você é responsável. Isso não te inocenta. Carregar drogas sem saber não te inocenta. Alguém pediu para você levar essa mochila lá para outro estado, aqui pelo aeroporto. Você tinha que saber. Botar isso no seu carro, você tinha que saber. É sua responsabilidade. Ninguém é inocentado assim. Então os tribunais têm decidido que em todo lugar que o réu é responsável por aquilo que ele carrega. E nós aplicamos esse mesmo princípio fora do tribunal. Você pode pensar, poxa, que princípio não, nós aplicamos o tempo todo. Essa é a verdade. Se um aluno não sabia que tinha que entregar o trabalho na sexta-feira, o que acontece com ele? Você tinha que saber. Como você não sabe? Havia o trabalho, ele foi anunciado, você não sabe, você vai perder o ponto. Era a sua obrigação como aluno saber. Como é que os outros alunos sabem? Você tinha que saber. É a sua responsabilidade. Alegar não saber não tira a sua responsabilidade. Então o ramo da filosofia que incide sobre a natureza do conhecimento é epistemologia. Não é? Ele incide sobre a natureza, a origem e a validade do conhecimento. Então, todos nós temos um dever epistêmico, eu diria. Ou seja, você tem um dever de reconhecer as coisas evidentes e conformar a ela, de tal maneira que isso não é desculpa, isso é só supressão da verdade. Então a Bíblia diz, da ira de Deus se derrama pelos homens que, tendo essa revelação clara, fingem que não tem, suprimem a verdade por outros interesses. Então quando nós falhamos no dever, a ira de Deus se estabelece, porque esse é um pecado epistemológico, não é? É a nossa responsabilidade, está aí, é evidente. Paulo diz, tudo que se precisava saber sobre Deus é evidente. Então, no cerne da condição humana, há um pecado epistemológico, é a recusa de reconhecer a evidência clara de Deus espalhada, racional, a evidência racional. Então Paulo diz 1:21, embora tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então isso é uma cegueira voluntária, é você fingir que não sabia que tinha droga na sua bagagem, é você não tomar conhecimento de nenhuma lei porque você quer cometer crimes e fingir que você não sabia. Então você não quero ler nada, não quero saber de nada, não me diga nada, eu não sei de nada porque eu posso fazer tudo, que eu não estou sabendo de nada. É a cegueira voluntária. Então o grande drama da história, na guerra que os homens fazem contra Deus, é que por um lado Deus espalhou o conhecimento dele na criação toda e na natureza humana. Por outro lado, os seres humanos procuram desesperadamente não conhecer. Então, na palavra de um outro filósofo, diz assim, que também é um teólogo, cada homem continua escondido como Adão atrás da árvore,
fingindo que Deus não está lá. Agora, de que forma nós nos escondemos atrás da árvore? Não é ninguém que está atrás da árvore. Nós vamos finalizar e depois vamos estabelecer os princípios e depois vamos olhar todas as filosofias que regem a nossa cultura através desses princípios. Como os seres humanos se escondem de Deus? Qual é o próximo passo na dissecação de Paulo sobre as motivações humanas que faz o ser humano agir assim? O apóstolo Paulo diz que, e a Bíblia toda diz, que os homens evitam Deus criando ídolos, porque nós precisamos de coisas para dar sentido, sustentabilidade razão para viver. Quando a gente suprime Deus, nós precisamos de outra coisa. Então aqueles que rejeitam o Criador, eles têm que encontrar um substituto. Só que qualquer substituto para o Criador tem que ser algo da criação, algo na criação. O que é o ídolo? Todos nós criamos ídolos para tomar o lugar de Deus. É assim que a gente se esconde atrás da verdade, é assim que a gente suprime a verdade. Então Paulo diz assim em Romanos 1:23: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou então no versículo 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então o ponto nevrálgico, a decisão radical, é que todos nós temos que reconhecer como alguma coisa que seja a realidade última, que dá sentido à vida. Todos nós temos que reconhecer a fonte não causada que causa as coisas, porque o que causa tudo tem que ser não causado, não é? Então todo o resto em nossa visão de mundo depende dessa decisão inicial. Se eu decidir que a causa de tudo é menos que Deus, tudo entra em colapso. Ou seja, essa decisão inicial, e essa decisão inicial sempre é tomada antes que qualquer filosofia surja, porque o cara tem que tomar essa decisão para depois começar a elaborar uma filosofia sobre isso. A Bíblia fala dessa escolha fundamental em termos de que nós adoramos. Então os 10 mandamentos, por exemplo, começam em Êxodo 23, diz assim: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Por que esse mandamento vem em primeiro lugar? Porque todos os outros pecados surgem exatamente porque você criou um Deus e colocou no lugar de Deus, porque todos os outros mandamentos dependem desse, porque esse mandamento explica como você se relaciona com Deus, e como o relacionamento com Deus não está certo. Então o mandamento, os mandamentos de Deus, na verdade, eles soletram de maneira bem infantil até o tipo de pessoa que nós somos quando estamos numa relação correta com Deus, e o tipo de pessoas que nós nos tornamos quando nós não estamos numa relação. Outro dia eu vi um professor ateu, não é? Estava lendo sobre um professor ateu dizendo que, olha, o Deus da Bíblia, ele só queria o monopólio, não é, da divindade, porque ele diz: não terás outros deuses. Ele só queria ficar ali no mais alto, não é, no lugar mais alto na cadeia de deuses. É ridículo. Às vezes gente ridícula assim são professores. Mas o hebraico está dizendo o seguinte: você não vai trazer ídolos na minha presença, você não vai chegar na minha presença carregando ídolos, você não vai adquirir ídolos e chegar diante de mim com seus ídolos. É isso que o mandamento está dizendo, não é? Então o primeiro mandamento pode parecer ultrapassado na mente de algumas pessoas, se elas pensarem em gente adorando um pedaço de árvore, um pedaço de pedra. Mas a idolatria, mesmo para aquelas pessoas, era muito mais sutil. Aquelas pessoas, na verdade, achavam que existia um Deus por trás daquele treco, não é? Eles não achavam que aquilo ali exatamente era.
Apesar de que sempre o homem confunde, quando ele cria uma imagem, ele sempre acaba confundindo a imagem com o que ele dizia que aquilo representava. E aquilo começa a ter um toque de sagrado. Mas a Escritura sempre mostra algo mais sutil na idolatria. O ídolo é alguma coisa que queremos mais do que Deus. Alguma coisa na criação que você quer mais do que Deus. Que dá base para a sua vida. Que faz você sentir, te dá base funcional, faz você funcionar. É aquilo que você conta mais do que com Deus. Sem isso não tem como viver, não tem como ser feliz. Um ídolo é qualquer coisa que nós olhamos como maior satisfação do que Deus. O sexo é mais satisfatório do que Deus, de tal maneira que se eu tiver que ter sexo e não tiver mais nada com Deus, então eu tenho sexo. Esse é um ídolo, é algo criado, é uma criação de Deus que substitui Deus no seu coração, na sua vida, te faz funcional. Senão você diz que você não é feliz, a tua vida não faz sentido, aquilo te dá sentido. Então a idolatria, portanto, é o pecado oculto dirigindo todos os outros pecados. Todos os outros pecados são uma expressão de idolatria. Por exemplo, mentira. Por que nós mentimos? Todas as opções tem como fonte a idolatria. Por exemplo, você mente porque você teme mais a desaprovação das pessoas do que de Deus. E se você disser a verdade, aquela pessoa vai te desaprovar, vai te desprezar. E entre você ser desprezado por Deus e por aquela pessoa, você quer ser desprezado por Deus, mas não por ela. Você substituiu Deus por algo criado como fundamental para você viver. Você vê, aí você mente. O pecado da mentira, ele é o resultado da idolatria. Ou, por exemplo, você valoriza mais a sua reputação do que o seu relacionamento com Deus. Se você falar a verdade, a sua reputação vai ficar exposta. E aí você vai ser infeliz. Você não tem como viver sem a tua reputação. Agora, você tem como viver sem estar em comunhão com Deus. Então, entre a tua reputação e Deus, você escolhe a sua reputação. Você escolheu algo da criação em lugar de Deus. Você vê, a mentira, de novo, é por causa da idolatria. O que dá base, sustentabilidade à sua vida não é Deus. Ou então você mente porque você quer manipular as pessoas, que elas têm um pensamento a respeito de você. E você quer manipular as pessoas porque você acha que você precisa de algo que essas pessoas podem te dar, que Deus não pode te dar. Então você sabe que manipular elas mentindo é errado, quebra a sua comunhão com Deus, mas aquilo que você quer é mais importante que Deus, de tal maneira que você mente. Então o pecado visível da mentira é impulsionado sempre por algo invisível, que é a idolatria. Substituíram Deus pela imagem de coisas criadas, o Criador por criatura. Ou seja, o seu coração escolheu algo diferente de Deus como fonte suprema de segurança e felicidade. Por que você faz coisas e se relaciona com o dinheiro de uma maneira que você sabe que Deus disse que não podia ser? Porque você acha que o dinheiro vai te dar coisa que Deus não vai dar. Então você obedece àquilo que o teu coração descansa e sente um prazer maior. Você vê, mas esse pecado é simplesmente a expressão externa da idolatria. Então a idolatria é de longe o problema mais frequente descrito nas Escrituras. Paulo está dizendo em Romanos, é assim que os homens se escondem atrás da árvore. É assim que eles suprimem a verdade. Eles trocam Deus por um ídolo. Trocam Deus por um ídolo. Então no Antigo Testamento, o profeta Abacuque, por exemplo, diz que as pessoas faziam do poder militar um Deus. Eles achavam, nós vamos estar seguros se a gente tiver um grande exército, se ele estiver bem equipado, a gente vai poder descansar, vai poder dormir em paz. Então ele diz assim, Abacuque 1:11, depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Eles se sentem seguros no seu poder militar, mas é uma loucura. É como Davi diz, se o Senhor não guarda, em vão guarda a sentinela. Se o Senhor não edifica, em vão, é inútil. É isso que Jeremias diz para Israel, Jerusalém o tempo todo, vocês vão ser destruídos, não adianta fazer aliança com outros povos, Deus entregou vocês. Então é por isso que Davi diz assim no Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, fazem deles seu Deus, fazem deles a sua segurança.
mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Então, no Novo Testamento, Paulo trata a idolatria com a mesma percepção psicológica penetrante que Deus já vem desenvolvendo. Por exemplo, escrevendo para a igreja de Éfeso, uma igreja como a nossa, ele diz assim, ele fala sobre, exorta aquelas pessoas a não serem sexualmente imorais, e não amarem o dinheiro, não serem avarentos. Em seguida ele adiciona algo que parece assim, ser uma reviravolta surpreendente, porque ele diz assim: porque vocês podem estar certos disto, que nenhum imoral, nem impuro e nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ele diz, o imoral, o sexualmente imoral e aquele que ama o dinheiro é idólatra, e essas pessoas não herdam o reino de Deus. Isso é fruto da idolatria. É porque vocês acharam, ou a pessoa acha, que o sexo vai dar para ela algo, uma base, uma razão que Deus não dá, de tal maneira que ela acha que ser sexualmente impuro vale a pena às custas da sua relação com Deus, porque isso é um ídolo. É assim que Paulo diz que o homem se esconde, assim que ele suprime a verdade. Então o pecado oculto, sobre todos os outros pecados, o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, a impureza sexual, é a idolatria. Nós pecamos porque queremos algo no mundo criado mais do que queremos o Criador. Nós pecamos porque desejamos no mundo criado algo que pode nos dar mais do que o Criador. E sempre que você deseja no mundo criado algo mais do que o Criador, você peca contra o Criador. Isso é idolatria. Então, esses bons presentes, não só as coisas mais, elas se tornam deuses falsos. Lutero, por exemplo, dizia assim: as pessoas que confiam e se apoiam na sua grande habilidade, na sua inteligência, no seu poder, no seu trabalho e na sua misericórdia, nas suas amizades e na sua honra, têm deuses, mas esses deuses não é o Deus verdadeiro. Se é isso que é o apoio, se é nisso que você descansa. Então, apesar de Lutero ser um homem da reforma, ele não falou sobre a idolatria como simplesmente adorar santos da Igreja Católica. Ele está dizendo, olha, todas essas coisas que facilmente fazem parte da sua vida cotidiana são deuses. É a maneira com que você suprime Deus, a maneira como você troca o Criador pela criatura. É o que? É tudo, qualquer coisa na criação que você descansa, depende, espera para extrair felicidade, prazer de viver, além do Criador. Todas as coisas. Então, para algumas pessoas, a fonte de segurança e autoestima pode vir da realização profissional, pode vir da atração sexual, pode vir do prazer físico, pode vir. Paulo descreve então um homem assim, as suas mentes são colocadas nas coisas terrenas. Por exemplo, em Filipenses 3,19 ele diz: o Deus dele é o ventre, o Deus deles é o ventre, são os sentidos, e isso é coberto com verniz de sofisticação, mas isso não passa de idolatria. Então os ídolos têm uma consequência. Esse é o ponto final que eu quero colocar essa noite. Nós não estabelecemos os princípios com os quais nós vamos julgar todas as coisas, todas as filosofias de vida, julgá-las racionalmente, à luz da palavra, e ver o que se encaixa mais, como essas coisas se autodestroem racionalmente, fazendo o que aquele rapaz disse que teve que fazer sozinho, tive que fazer meu caminho de volta. Então ídolos têm consequência. Aqui está o diagnóstico do apóstolo Paulo da condição humana até agora. Deus constantemente deu evidência e mais evidência da sua existência na revelação geral, mas os seres humanos constantemente suprimem a verdade, criando ídolos, porque o homem precisa de alguma coisa para colocar no lugar. E esse padrão de supressão cria uma tensão interna, aguda, em todos os homens. Por um lado, eles estão conscientes do Deus que se revela, do Deus que se revela para todas as pessoas.
Por outro lado, eles mantêm na criação deuses substitutos, numa tentativa de suprimir a prova de Deus, de quem Deus é. Essa é a razão da ira de Deus, da condenação de todos os homens. Por usar esse termo assim, da psicologia, não é? Já usei alguns, os homens estão presos em dissonância cognitiva, não é? É o estresse mental de você abrigar conceitos contradizentes um com o outro dentro de você. Isso gera uma tensão, e como Deus agiu diante dessa tensão que o ser humano então vive, entre essas coisas contradizentes, pressionando ele, Deus aumentou a pressão, ele aumentou a dissonância cognitiva dentro do homem. Na palavra de Paulo diz assim: Deus os entregou, entregou as pessoas, entregou a cultura. Ou seja, Deus dá aos homens a consequência de apoiar a sua vida sobre ídolos. Vocês vão fazer do sexo o Deus de vocês? Vamos ver as consequências, vamos ver para onde a sociedade de vocês vão. Vocês vão fazer do dinheiro o Deus de vocês? Eu entrego a vocês as consequências dos seus deuses. É por isso que o crente que tem uma visão de mundo como o mundo é inacreditável. Deus nos dá as consequências. Romanos 1:21 diz assim: porque tendo conhecido Deus e não glorificado como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos então tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. No versículo 28 diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, suprimindo dessa forma que nós vimos, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, quais são as consequências de servir a ídolos? A resposta de Paulo começa com a vida interior do homem. Eles se tornaram fúteis em seu pensamento. Deus os entregou a um sentimento perverso. Pensamento aqui, não é? A palavra grega mente, nous, é mais rica do que a nossa tradução em português. Ela pode ser traduzida por razão, compreensão, intuição intelectual. Ela é mais profunda. É a palavra que está na raiz de metanoia, do que é o arrependimento. Arrependimento é a mudança de nous. Não é apenas uma transformação da mente, mas é a mente como catalisador da transformação geral da pessoa. Então, os pais da igreja, eles traduziam nous como a faculdade que avalia e orienta o curso da sua vida, com as quais você analisa e decide o curso da sua vida. Isso é que é nous. Eles chamavam de o olho da alma. Então, numa tradução melhor para hoje, é a sua visão de mundo, é as convicções com as quais você direciona a vida. A sua vida, você faz as suas escolhas, a Bíblia diz, Deus entregou essa coisa fundamental do homem a um sentimento perverso. Deus entregou. No original grego a palavra é significativa, porque a palavra na verdade quer dizer um dinheiro falso. A palavra usada, ou seja, o dinheiro falso ele faz o quê? Ele faz promessas falsas para você, que você acha que ele é verdadeiro. Ele dá respostas erradas às suas perguntas. Então, na língua original, esse versículo 28 contém um jogo de palavras fascinante. Não é? Há um paralelo. Em si, as pessoas que acharam que não valia a pena reconhecer Deus, Deus entregou elas. Deus entregou elas a uma visão de mundo sem valor. A uma visão de mundo que a humanidade vai cada vez se ver menor e sem valor. Ela não se vê maior, ela vai se vendo cada vez menor, quase como que um bicho, como uma coisa. Essa é a visão de mundo que molda o pensamento e que depois molda as ações. Jeremias 2,5 diz: eles seguiram ídolos sem valor, então eles mesmos se tornaram sem valor. Então Paulo ele expressa essa conexão. Deus entrega as consequências da nossa troca
para um comportamento desonroso. Diz assim no 24: Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si. 26: Deus os abandonou às suas paixões infames. 28: Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer o que não devia ser feito. Então, primeiro Paulo diz que as pessoas trocaram a glória de Deus imortal pelos seus ídolos, ou seja, qualquer coisa criada. Eles trocaram, 25, a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O versículo todo: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram. Aquele é o 23. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, Paulo mostra que a próxima coisa é que o comportamento humano agora é moldado por aquele olho da alma que Deus entregou à perversão. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Então, na época de Paulo, na cultura greco-romana, não é? E na cultura judaica helenística, contrária à natureza, é muito mais do que simplesmente você olhar o que acontece na natureza ou não, o que ele está usando, a palavra. Em vez disso, a natureza, ela abrange muito mais. É um comportamento que é normativo e que nos faz humanos, que nos faz muito mais do que animais. É o comportamento que se encaixa como os humanos foram criados originalmente. É humano como Deus criou, o propósito original para a humanidade, ou seja, coincide com o padrão ideal do que significa ser humano. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse sentido, todo pecado é contra a natureza, porque todo pecado é contra aquilo que faz o ser humano ser humano. Então Paulo passa a relacionar isso com o resultado dessa relação. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Versículo 29 a 31. Todos esses comportamentos e muito mais é exatamente o oposto do que é ser humano. Nesse capítulo, então, Paulo vai desenrolar a relação entre mente e comportamento. Depois vai estabelecer os pontos com os quais você pode racionalmente julgar todas as filosofias e ver onde elas nasceram, como elas vão funcionar, se elas forem levadas honestamente, intelectualmente a fim, aonde elas levam. E então ele vai nos dar a ferramenta para tratar com todas as ideias que surgiram em todos os tempos e as mais modernas. E é sobre isso que nós vamos ver da próxima vez. Os homens se escondem criando ídolos, e Deus entrega os homens à consequência desses ídolos. O primeiro capítulo de Romanos, onde nós vamos ficar alguns sermões, ele faz esse diagnóstico da alma humana, mas nos dá a base para fazer um diagnóstico de todas as coisas. Aquilo que realmente é ter a palavra de Deus como luz para os nossos pés, né? A direção para o nosso caminho, e que faz a gente poder fazer o que aqueles professores daquele menino não podiam fazer mais: julgar todas as coisas pela palavra de Deus da maneira mais racional, mostrando a irracionalidade das coisas que surgem quando o homem suprime a verdade. Ele acaba tendo que sempre, em vez de ir até o fim honestamente no que está dizendo, ele acaba tendo que largar no meio do caminho a sua relação. Ele vai ter que dizer que não existe certo e errado, só até ter que dizer que alguma coisa é errada. Ele nunca vai ser racional. E a Bíblia então vai nos dar ferramenta para lidar com todos os pensamentos, não de uma maneira tacanha, mas de uma maneira muito mais racional, completa.
É o que Paulo disse lá, levando todo o pensamento cativo à sabedoria de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar a Deus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus.